Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Voltei para ler o Catecismo da Igreja Católica para vocês. Tenham todos uma boa tarde, que o Deus da vida, o Deus da paz, são meio-dia e meio, Deus da paz, o Deus da vida, dê uma boa tarde para todos. Que Deus ilumine os caminhos de cada um de nós, meu e de cada um de nós. Amém? Então vou prosseguir com o catecismo. Parei nos 899. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as qualidades, as realidades sociais, políticas e econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristã. Esta iniciativa é um elemento normal e da igreja e da vida da igreja. Os três leigos estão na linha mais avançada da vida da igreja. Graças a eles, a igreja é o princípio vital da sociedade humana. Especialmente por isso, eles devem ter sempre mais clara consciência, não somente de pertencer à igreja, mas de serem igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos em comunhão com ele. Eles são a igreja. Os leigos, como todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito individual ou agrupados em associações de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Essa obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que somente por meio deles os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação dos leigos é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter seu pleno efeito. A participação dos leigos no munus sacerdotal de Cristo. Os leigos, em virtude de sua congregação a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as obras, preces, iniciativas apostólicas, a vida conjugal e familiar, o trabalho cotidiano, o descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito, e mesmo as provações da vida, pacientemente suportados, tornam-se sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia, é assim que os leigos consagram a Deus no próprio mundo, prostrando a Ele em toda parte na santidade de sua vida em culto de adoração. De maneira especial, os pais participam do munus da santificação que levam a uma vida conjugal, com efeito, com espírito cristão e velarem pela educação cristã dos filhos. Se tiverem as qualidades exigidas, os leigos podem ser admitidos de maneira estável aos ministérios de leitores e de acólitos, onde a necessidade da igreja o aconselhar. Podem também os leigos, na falta de ministro, mesmo não sendo leitores ou acólitos, suprir alguns de seus ofícios, a saber, exercer o ministério da palavra, presidir as orações litúrgicas, administrar o batismo, distribuir a Sagrada Comunhão, de acordo com as prescrições de direito. Sua participação nos mundos
profético de Cristo. Cristo exerce em seu munus profético não somente por meio da hierarquia, mas também por meio dos leigos, fazendo deles testemunha e os provendo do sentido da fé e da graça da palavra. Ensinar alguém a levá-la à fé é a tarefa de cada pregador e de cada crente. Os leigos exercem sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, esta evangelização adquire característica específica e eficácia peculiar pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Todos os fiéis são chamados comporta para os que assumem livremente o chamado à vida consagrada, a obrigação de praticar a castidade no celibato pelo reino. A pobreza e a obediência é a profissão desses conselhos em um estado de vida estável, reconhecido pela Igreja, que caracteriza a vida consagrada a Deus. O estado da vida consagrada aparece, portanto, como uma das maneiras de conhecer uma congregação mais íntima, que se enraiza no batismo e se dedica totalmente a Deus. Na vida consagrada, os fiéis de Cristo se propõem sob a moção do Espírito Santo, seguir o Cristo mais de perto, doar-se a Deus amado acima de tudo e procurando alcançar a perfeição da caridade a serviço do reino, significar e anunciar na igreja a glória do mundo futuro. Uma grande árvore de múltiplos ramos. Disso resultou que, como uma árvore frondosa e admiravelmente diferenciada na seara do Senhor, em virtude de semente divinamente plantada, floresceram das diversas modalidades da vida solidária ou comum, assim como as várias famílias as quais se desenvolvem tanto para proveito dos próprios membros quanto para o bem de todo o corpo de Cristo. Desde os primórdios da Igreja estiveram homens e mulheres. Desde os primórdios da Igreja existiram homens e mulheres que se propuseram pela prática de conselhos evangélicos seguir a Cristo com maior liberdade e imitá-lo mais de perto. Oi, filha. E levarem, cada qual a seu modo, uma vida consagrada a Deus. Dentre eles, muito por inspirações do Espírito Santo, ou passarem a vida na solidão, ou fundaram famílias religiosas, que a Igreja de boa vontade recebeu e aprovou com sua autoridade. Os bispos hão de empenhar-se sempre em discernir os novos dons da vida consagrada, confiada pelo Espírito Santo, à sua Igreja. A aprovação de novas formas de vida consagrada é reservada à sé apostólica. A vida erimética. Embora nem sempre professem publicamente os 3 conselhos evangélicos, os eremitas, por uma separação mais rígida do mundo, pelo silêncio da solidão, pela adoração e penitência, consagram a vida ao louvor de Deus e à solução do mundo. Os eremitas mostram a cada um aspecto interior do mistério da Igreja, que é a intimidade pessoal com Cristo. Escondida aos olhos dos homens, a vida do eremita é pregação silenciosa, daquele ao qual entregou sua vida, pois é tudo para ele. É um chamado peculiar ao encontro no deserto, precisamente no combate espiritual à glória do crucificado. As virgens e as viúvas consagradas. Desde os tempos apostólicos, virgens e viúvas cristãs, chamadas pelo Senhor a apegar-se a Ele sem partilha, em maior liberdade de coração, de corpo e de espírito, tornaram a decisão aprovada pela Igreja de viver respectivamente no estado de virgindade ou de castidade perpétua, por causa do reino dos céus.
emitindo o santo propósito de seguir a Cristo mais de perto. As virgens são consagradas a Deus pelo batismo diocesano, segundo o rito litúrgico aprovado, misticamente desposada com Cristo, Filho de Deus, e dedicadas ao serviço da Igreja. Por esse rito solene, consecrativo, virgíneo, a Virgem é constituída pessoa consagrada, sinal transcendente do amor de Cristo à Igreja, imagem escatológica dessa esposa do céu e da Virgem futura. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meus irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor, nessa tarde gostosa, friinha, mas fresquinha, bem friozinho, mas abençoada, porque Deus está conosco. E onde Deus está, não tem nada que abale. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Já já eu volto com mais catecismo.